Bom, então, no fundo, qual é a temática deste nosso webinar? É, no fundo, a gestão da ansiedade no regresso ao trabalho. A nossa sessão, como vos disse, será cerca de 50 minutos, sensivelmente. Para quê? Porque vamos ter a exposição e vamos guardar todas as dúvidas que queiram ou colocam no chat, no fundo, para que depois, no final, possamos abordar e fazer a análise de alguns destes quadros, se assim for o caso, ok? Essa será a forma mais fácil de nós fazermos isto para que consigamos fazer também aqui uma boa gestão do tempo. Portanto, eu julgo que temos mais ou menos os participantes mais ou menos previstos e então vamos lá ver. Ora bem, férias. Nós já estamos quase em outubro, não é? Portanto, de qualquer das formas, ainda há de haver alguém, até porque o tempo o permite, que consiga, de alguma forma, ainda protelar este tempo de férias. E então, quando nós regressamos, aquilo que temos como ponto é dizer que para o ano há mais, certo? No fundo, acabou e este é um bocadinho o quadro. Isto porquê? Porque são hábitos que se vão criando, também é verdade que cada vez mais se aborda esta temática da ansiedade e de qual a sintomatologia que nós temos, no fundo, porque é uma situação repetida. Temos mais esperança de vida, vivemos mais tempo, temos mais tempo no trabalho e muitas das vezes os períodos de férias também são sempre consignados a hábitos. Muitas das vezes é preciso mudar a cultura para podermos fazer de uma forma diferente. Então, aquilo que hoje se fala é do síndrome pós-férias. E será que isto existe de facto? Será que isto é um mito ou é de facto a realidade? Bom, cada vez mais, não é só em Portugal, nós nestas coisas depois também temos alguém que estuda, mas que estuda estes fenómenos, e a verdade é que cada vez mais existe um quadro, tá, que atesta que, que atesta que nós já temos alguns dos sintomas de um síndrome que é a ansiedade no regresso ao trabalho. É verdade que isto também foi muito explotado depois com o Covid, não é? Neste período em que as pessoas ficaram muito mais fechadas, de facto houve muito mais a possibilidade de estudar e avaliar estas coisas, e então isto são números retirados de vários estudos, mas podíamos dizer que não é uma realidade aqui apenas em Portugal, mas que cerca de 23% da população já tem algumas destas sintomatologias que se poderia falar de um síndrome pós-férias. E o grande ponto deste aspecto é que está sempre relacionado com uma profunda insatisfação profissional. Porque quando não, digamos assim, a forma como nós lidamos com estes quadros, às vezes é mais fácil. E o que é que leva a esta insatisfação? Muitas das vezes, situações estressantes no ambiente de trabalho, falta de perspectivas de ascensão profissional e conflitos frequentes com colegas. Ora bem, hoje também é um facto que muitas destas situações são treinadas, ou seja, nós podemos apreender técnicas para melhorarmos alguns comportamentos. Hoje em dia existe um conjunto de formações e de melhorias nos ambientes de trabalho. Há empresas, inclusive, que consideram que este é um tema que, de facto, pode melhorar a qualidade de vida no trabalho, mas muito está premente na própria pessoa. Ou seja, nós não podemos, muitas das vezes, mudar o ambiente, podemos nos mudar a nós na forma como nós encaramos o ambiente, certo? E esse é que pode ser, de facto, a chave. E o propósito aqui é despertarmos isso para verificarmos que existem algumas propostas de solução quando isto não entra no quadro mais patológico, não é? E esse aí sim precisa muitas vezes de uma ajuda, que não é este o propósito aqui. Bom, então, como é que isto muitas vezes se traduz? É a pessoa retorna ao trabalho e sente-se desconectada do seu propósito. No fundo, as férias funcionaram como um escape, que é necessário, que é obrigatório, não é? E começa a existir durante um período que muitas das vezes pode ser mais persistente ou mais demorado. E, por exemplo, se for mais demorado que 14 dias, é um pouco a imagem e o quadro, vamos, definido que se põe é mais que 14 dias, as pessoas devem procurar ajuda para entender se podem ou como lidar melhor com esse quadro sintomatológico. E então, quais é que são os sintomas, muitas das vezes, que nós podemos sentir neste recomeço?
Ansiedade e stress. Bom, hoje a ansiedade e o stress todos sabemos que ela existe em partes, agora o problema é quando ele ultrapassa aquilo que é aceitável. Apatia e ou depressão. Também depende muito de cada indivíduo, da forma como reage e como ele próprio encara os desafios. Depois as variações do humor. E aqui é um bocadinho, hoje é fácil que toda a gente chamamos bipolares a toda a gente, não é? Até que ponto é que esta questão da variação do humor que poderá ou não em cada indivíduo ser tão, tão de picos que pode trazer de facto depois uma relação de comportamentos, entre outros, entre os pares, a trazer alguma dificuldade. O baixo rendimento. Porquê? Porque nós próprios depois acabamos por dizer que ainda estamos com a falta das pilhas para que, apesar de termos vindo de férias, ainda não temos as pilhas para reiniciar. A falta de energia, de alguma forma, é o cansaço, há uma persistência, digamos assim, no estado. Isto, no fundo, não é mais do que a somatização de alguns dos quadros psicológicos que estamos a desenvolver. A falta de energia e os problemas em dormir. Muitas das vezes esta questão, as pessoas que vêm de férias, lá está novamente, com à partida o período de recomposição, mas no fundo, de facto, essa agitação traduz-se em alguma falta de tranquilidade que depois vai, consequentemente, digamos assim, dificultar o dia-a-dia. Mais facilmente se irritam, o que também é... Se o próprio não tem consciência desse próprio seu estado, muitas das vezes depois na relação começa a ser complicado. E dores musculares e dores de cabeça, porque são as somatizações, e cada um de nós depois reage de modo conforme aquilo que é a acumulação de muitos destes quadros. Bom, identificadas as coisas que, ou os factos que nós podemos percepcionar, ou que os outros percepcionam em nós, ou que nós percepcionamos nos outros, digamos, no fundo, é como é que eu vou gerir isto. E então, nada mais do que às vezes era fácil se nós carregássemos no reset, não é? No botão de reiniciar, e era só novamente meter o processo a funcionar. Não é bem assim, nem sempre é assim, mas podemos preparar esse regresso e começar a fazer algo que é crítico e que pode ajudar, e este é o propósito aqui, de como prepararmos esse regresso ao trabalho. Vimos que existem fatores que têm a ver com a insatisfação, com a forma como eu encaro o trabalho, a relação com os meus colegas. Muitas das vezes eu posso fomentar, eu posso fazer algo que melhore a minha relação com os outros, não é? No fundo posso fazer algumas formações na área da comunicação, a empresa, a organização pode fazê-lo da mesma forma, não é? Prevenindo e criando o clima organizacional mais favorável. Mas então, no fundo, eu tenho que perceber que se são esses só os fatos, ou se é próprio eu a minha insatisfação, que independentemente de todas as formações que eu possa vir a fazer, ou todos os acrescentos que me sejam trazidos, se eu estou ou não capaz de modificar. E esta é a primeira questão que poderíamos fazer, que é regressar ao trabalho e preparar-me para fazer planos. Muitas das vezes nós estamos em outubro, setembro, outubro, vai depender. Não pensar que o ano apenas começa em janeiro, ou que tem uma data limite, mas há momentos que, quando queremos planear e queremos estabelecer novos ciclos, pensar que, por exemplo, um reinício de uma atividade pode ser a preparação para fazer um plano que eu queira reorganizar comigo mesmo. E então, se eu quiser fazer isto, eu posso antecipar que o final das minhas férias pode ser um período novo para desenvolver que aspirações, que objetivos é que eu vou preparar para o futuro. Para isso, posso antecipar também que chego e que consigo antecipar a voltar à minha rotina, e já vamos ver isso um pouco mais à frente, de como preparar esse reingresso, em vez de ser um dia e o dia seguinte é o dia de trabalho. Portanto, no fundo, por exemplo, acordar mais cedo e preparar-me para essa situação que vou desenvolver. Por outro lado, podemos dizer que a forma mais acessível e que pessoas que conseguem ter determinadas pausas ao longo do ano sentem menos o peso
do síndrome da ansiedade no regresso ao trabalho, porque está provado que quanto mais tempo e mais período de tempo nós temos de férias, mais severo poderá ser, digamos assim, os sintomas. Então, no fundo, se eu dividir as férias ao longo do ano, para quem é possível, muitas das vezes, eu minimizo essa minha insatisfação. Por outro lado, consigo também ter pausas que me conseguem dar uma nova perspectiva, ok? Este é um dos aspectos que se torna crítico desenvolver. Por outro lado, como é que quando eu retomo, e aqui estamos a ver aquilo que eu posso fazer na prática, não no fundo, não apenas a considerar o ambiente de trabalho, mas considerar aquilo que é a minha preparação para o dia-a-dia, para a rotina, diríamos assim, do regresso, que é eu olhar e ver isto no copo meio cheio, copo meio vazio, não é? No fundo. No fundo, o que é isto? É uma realidade que eu vou regressar ao meu mundo de trabalho. Que a minha insatisfação, os meus conflitos, eles estão, se lá existem, ou aquilo que não me agrada, no fundo é o que é que eu posso fazer de forma diferente e o que é que está ao meu alcance para que eu consiga modificar. No fundo, aceitar que esta é a minha realidade, que vou voltar ao trabalho e como é que eu posso ver isto, em que forma de abordagem, ok? Esta é a primeira forma antes que o stress se instale, tal clima de ansiedade. Aqui existem hoje, todos nós hoje acho que já conhecemos isto, desde que a Oprah falou de mindfulness. Portanto, o mindfulness no fundo tem a ver com a meditação e dá-se-lhe um nome mais bonito para que não pareça uma coisa tão religiosa ou tão espiritual. Mas a verdade é que existem várias técnicas de respiração. Hoje o YouTube tem N formas de dizer como fazer, cada um de nós pode procurar essa forma. E às vezes basta um minuto parado, no fundo o que faz é que eu tenha consciência da minha respiração, porque está provado que eu, a partir do momento em que consciencializo a forma como respiro, eu consigo reduzir pressão em mim e na relação com os outros. Quando eu desenvolvo isto ao fim de mais tempo, portanto, eu consigo quase que pôr isto, a forma de eu funcionar com os outros ao ralenti, diríamos assim. Portanto, se eu tenho essa capacidade, eu antecipo as minhas reações. Portanto, e é este clima que muitas das vezes hoje as empresas funcionam. Portanto, hoje em dia, só os tais best place to work é que acabam por desenvolver, mas o tempo de meditação, o tempo de parar para respirar e saber enfrentar, digamos assim, os desafios, podem ser técnicas fabulosas para melhorar o nosso ambiente de trabalho em todo o sítio. E não mais do que muitas das vezes neste processo eu estou a regressar das minhas férias para o trabalho e por que não ser agora mesmo, não é? Que seja um motivo para eu poder desenvolver as minhas aspirações, o meu plano, o meu futuro profissional. Tenha eu em progressão ou, no fundo, fazer reajustes. No fundo, a ideia é que o tempo de pausa que nós colocamos nas nossas férias e que foram pronto, o mais bem utilizado possível, que no retorno eu consiga perceber se consigo fazer planos, porque nós aqui depois entramos aqui, isto é um pequeno, a minha abordagem, nós portugueses temos alguma dificuldade em planear, não é? No fundo, em planear em conjunto e planear individualmente. E hoje também existem N ferramentas que nos podem ajudar, desde aqui os objetivos SMART, que no fundo não tem que fazer o fim de 3 meses, se calhar é fazer coisas que sejam sequencialmente e que me levem a um estadio novo. Portanto, eu vou regressando e vou desenvolvendo essa capacidade. E pode ser de facto, e muitas das vezes está provado, que estes períodos que não são tão pesados, que são de reingresso, não têm a ver com uma marca do ano novo, nem com fatores diferenciadores que podem ajudar a consolidar e a estabelecer essas novas metas. Bom, perdão, peço desculpa, para trás. Portanto, depois apenas esta questão, e conjuntamente com aquilo que podem ser os meus planos, ou eu retomo atividades que já desenvolvo, ou fomento
que essa participação seja também feita. Acima de tudo, é muito mais fácil que eu, no regresso ao período necessário, que eu retome aquilo que me dá prazer. No fundo, eu vou complementar o meu período de trabalho, sabendo que, por exemplo, em grande parte do nosso mundo ocidental, nós temos aqui os períodos de regresso, setembro, outubro, e depois temos o pico de fim de Natal, de fim de ano, e depois novamente os ciclos, não é? No fundo os ciclos comerciais, os ciclos económicos, os ciclos financeiros de muitas empresas, mesmo em termos produtivos, têm esta oscilação. E, portanto, no fundo, poder eu acapar por acompanhar esse meu ciclo de trabalho, não é? No fundo, desenvolvendo também as minhas apetências e os meus prazeres que complementam a minha atividade. Ainda há aqui um aspecto, quando eu digo arrumar a casa, isto não tem a ver só com ser dona de casa, mas no fundo, quando nós arrumamos a casa, arrumamos a casa, arrumamos a mente e podemos, no fundo, reconectar-nos com as atividades diárias. Existem várias formas. Isto é o destralhar, pode ser criar rotinas, no fundo, que é, se eu tive um período mais cansativo de férias ou não, no fundo que eu evite que aquele vazio, ou aquele vago, no fundo há um retomar. Portanto, e quanto mais eu retomar as rotinas, a questão é que nós temos sempre esta ideia que a rotina é algo errado, que é algo que, pronto, que não sai, digamos assim, daquilo que é o ciclo habitual. Pelo contrário, nas rotinas ajudam-nos imenso, porque no fundo são o nosso algoritmo de funcionamento. Se o meu ritmo de trabalho e a minha rotina, no fundo, tiver prazeres e tiver esses picos e esses momentos de satisfação, eu consigo consolidar, digamos assim, o desenvolvimento para as atividades que depois, no meio profissional, também eu posso daí colher. Dormir bem, esta coisa, como é que nós podemos pensar nisto? O fundamental, quando nós voltamos de férias, é pensar que desgastamos, é normal, no fundo temos atividades mais prementes, ou porque cometemos mais excessos, e a questão, acima de tudo, é, muitas das vezes, se eu conseguir antecipar o período de regresso de férias, não ver isto como o dia seguinte ou o amanhã que já vou trabalhar, mas se eu conseguir pensar que consigo ir tirando o prazer, a não ser que tenha mesmo, de facto, uma viagem, que foi no final e acabou por ser, digamos, a otimização, e no dia seguinte eu tenho que voltar a trabalhar. Bom, independentemente disso, isto é aquilo que muitas das vezes nós fazemos em fins de semana. Eu posso fazer um fim de semana, não é? No fundo, que tem mais atividade, mais intensa, sabendo que sempre a segunda-feira ou o dia seguinte vai ter aqui. Portanto, no fundo, é como é que eu giro isto. A questão do dormir e do pegar é eu criar daquilo que vai ser a minha atividade, independentemente das insatisfações. Nunca vamos esquecer que estes quadros, se existe ansiedade, etc., com um peso mais severo, sempre que o quadro de insatisfação está lá instalado. Portanto, se não, é um momento menos agradável, que é o retomar ou retornar a algumas coisas. Depois nós vamos crescendo novamente nesse ritmo. Portanto, dormir bem e restaurar sono, vamos restaurar rotinas que vamos, de alguma forma, antecipar que qualquer situação que venha a despoltar, eu já estou a combater pela minha tranquilidade. E com isto tudo são sequências que nós vamos fazendo. Bom, então estes são tudo alguns aspectos que nós podemos ver e que vamos, digamos assim, daquilo que acontece em face da ansiedade, que é o período de férias e do regresso ao trabalho. E então nós poderíamos dizer que este é um senhor, que é o Agostinho da Silva, filósofo e poeta, e ele dizia, tinha uma frase, isto depois é sempre da forma como nós a encaramos, que ele dizia que não tinha planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida podia ter para ele. Bom, esta é a forma que nós podemos ver como é que nós desenvolvemos, não é? a nossa atitude, as nossas ambições, e dizer não ter demasiadas expectativas, porque se eu não tiver muitas expectativas também não sinto muita frustração. Bom, no meio disto tudo nós temos sempre pequenas metas a traçar, e a questão é ter esta flexibilidade para que
ter desafios, mas que os desafios, apesar daquilo que traz, ou que aquilo que nos dá, no que vem, nós podermos saber lidar com essa incerteza. E não vos vou dizer se está certo, se está errado, cada um escolhe a forma como deve encarar. Agora, há um facto que é claro e óbvio, é que estes quadros, independentemente, agora não estamos aqui a falar nas questões mais patológicas, mas tudo tem a ver com, ou seja, todos os meus comportamentos advêm das minhas inter-relações com os outros, das palavras que eu profiro, das palavras que eu ouço, daquilo que são os pensamentos que essas palavras me incluem, os sentimentos que são ser relacionados com algo, com a minha forma de estar, com aquilo que determinados pensamentos me condicionam ou me exteriorizam para o desafio. Portanto, o que eu posso... eu não consigo alterar as palavras, muitas das vezes as nossas palavras dão mais trabalho porque eu precisava de ter um momento mais suave naquilo como eu reajo, não é? E aí teria que fazer algumas técnicas, a meditação, algumas, entre outras, por exemplo. Os pensamentos, muitas das vezes, eles atrapalham-nos, não é? Porque nós nem temos consciência dos pensamentos que vamos tendo, mas se eu conseguir pensar nisto tudo, aquilo que eu consigo modificar são comportamentos. Eu tenho que ter consciência desses comportamentos. Então, aquilo que aqui vos quero deixar, um pouco nesta apresentação, é como eu posso ter esse comportamento que possa reduzir alguma da pressão que me traz a ansiedade no regresso ao trabalho. Então, uma delas é evitar que o último dia de férias seja no dia anterior a começar a trabalhar. Isto é sempre fácil de dizer, mas é fácil também de programar. Portanto, eu posso sempre pensar que há o dia seguinte, ok? E o meu dia seguinte pode ter um intervalo entre... É quase como nós saímos de casa, temos que pensar que temos um trajeto até ao local de trabalho. Portanto, se eu antecipar tudo isto, eu vou viver muito mais tranquilamente, não é? No fundo, menos o stress, e aqui é a mesma questão. Portanto, no fundo, que o meu último dia de férias seja como que prolongado na antecipação do dia de início, não é? E isto, muitas vezes, nós não deixarmos a mala na sala, não é? Não temos que arrumar a mala toda. Isto depois também depende dos perfis de cada um. Há uns que arrumam muito bem a mala, há outros que deixam sempre a mala meio preparada para a saída seguinte. Cada um. Agora, a questão é, independentemente da mala deixada no meio da sala, é eu conseguir pensar que o meu último dia de férias não tem que ser no dia anterior ao meu início de trabalho. Depois, com isto, é começarmos a ajustar progressivamente os horários e as rotinas. Aqui da mesma forma, o dia seguinte é o dia de trabalho. Se eu conseguir que, nessa fase de transição, ajuste, muitas vezes até porque as férias e os filhos, quem tem escolas, etc., não estão propriamente nos mesmos timings, temos que esperar pelo dia 6 de setembro, ou dia 7 de setembro, quando começam as aulas, depois há outros que começam mais tarde, depois temos o ensino superior. Portanto, há sempre aqui ajustes que cada família depois terá que ter. Mas, no fundo, se eu conseguir ajustar estes horários, eu começo a organizar-me e preparo a transição de uma forma mais suave. E este é a chave, ou seja, no fundo, dar hipótese a que haja uma continuidade e uma evolução. Bom, depois existe esta forma que esta era a fórmula mágica, e há quem consiga. Portanto, isto é um desafio, às vezes basta pensar nisto, podemos dizer assim, nem toda a gente é capaz de o fazer, se calhar é possível que nem toda a gente tenha essa possibilidade, não é? No fundo, até porque há turnos, há horários, há escalas, há pessoas que têm que entrar umas para ir de férias as outras, bom, sabemos que é assim. Agora, pensem assim, se eu regressar ao trabalho a meio da semana, e não à segunda-feira, independentemente dos dias como eu estabeleço, o que é que eu tenho? Daí a poucos dias tenho mais uma pausa, não é? Ou seja, no fundo, eu estou reorganizando os meus dias, aliás, porque isto depois acontece sempre, há pessoas que conseguem, e nós os portugueses nestas coisas também sempre fomos assim bons nisto, não somos os únicos, não é? Nem os espanhóis, a fazermos aquedutos e pontes, portanto, no fundo acaba por fazer a mesma forma, portanto, nós gostamos de utilizar bem esta gestão dos dias de trabalho e dos dias de folga. Agora pensem, portanto, se eu começo a meio, se eu chegar na terça ou na quarta-feira, eu sei que tenho um fim de semana logo aí a seguir. E no fundo é esta fase de transição. Muitas das vezes até pode ser útil para saber que
eu tenho que repor aqueles 3, 4, 5 dias da primeira semana. Se calhar é o tempo de reorganizar a minha retomada do trabalho, e daí um tempo, a semana a seguir, ou seja, do fundo, daí a 5, 3, 8 dias, já eu estou num ritmo mais ou menos tranquilo para o meu trabalho, ok? Portanto, no fundo, a sentir que aqui a mudança e o impacto é menor. Como já vos tínhamos falado aqui, a ideia é eu começar mais cedo no dia de trabalho, o meu dia antes de começar a trabalhar. Vocês pensem assim, nós quando temos algo mais importante, não é? Aqueles que são os momentos de desafio, trabalho, uma reunião que temos que preparar, qualquer apresentação, o que for, que nós temos, mesmo na rotina, nós, se calhar, se pensarmos que conseguimos levantar-nos mais cedo e prepararmos as coisas, termos ali, no fundo, tal momento de relaxe, não é? Acaba por ser uma forma de eu antecipar e ter tempo para eu pensar como posso desenvolver. Agora vou pôr aqui um bocadinho da questão que é o peso, muitas das vezes, lá voltamos à mesma, que a ansiedade tem pela relação com os colegas, pela insatisfação, por vários fatores. Portanto, eu não vou conseguir mudar isso de um dia para o outro, não é? A não ser que eu comece a preparar o tal meu plano para mudanças. E que mesmo as mudanças têm que ter aqui algum trabalho de planeamento. Portanto, isto para dizer que se eu pegar nisto e não consigo antecipar, eu pelo menos posso serenar, digamos assim, alguns dos meus pensamentos e dos meus comportamentos para que a coisa seja mais suave e a transição seja mais agradável, ok? Portanto, no fundo, ter tempo para o pequeno almoço. Depois, isto aqui, assim, nós todos temos isto, já vimos isto, alguns, que é, eu vejo alguns colegas que chegam, não é, e vão já fazer alguma reformulação, começam a destralhar, se calhar nem que seja para tirar a caixa dos clipes e dos elásticos que já não fazem-se falta. Mas muitas das vezes este sentido de, assim como nós podemos fazer limpezas de primavera, limpezas de outono, em casa também podemos fazer esta ideia de nos libertarmos daquilo que está a mais e no fundo é um novo ciclo. Portanto, a ideia é sempre, e isto voltamos à questão, a rotina é necessária. Agora, os ciclos da rotina sou eu que os defino, se tiver essa liberdade, não é? Se eu conseguir, no fundo, conseguir estabelecer critérios que me ajudam a definir como melhor proceder, ok? No fundo, esta é a ideia. Organizar a agenda e definir prioridades. O que é isto? Acima de tudo nós temos a ideia, e muitas das vezes isto é um quadro, portanto agora isto nem sempre, nem nunca, mas a verdade é que nós chegamos, se calhar já, muito do stress que nós já começamos a trazer é porquê? Porque eu antecipo que deixei coisas pendentes, porque vai lá estar tudo cheio e agora deixaram tudo para eu resolver e já estamos a antecipar muitas das vezes estes problemas, certo? A questão é, se eu vou pensar que no primeiro dia que eu vou ter que resolver tudo, eu já estou em stress, mais do stress que eu já posso trazer, pela razão de que eu próprio já posso ter stress acumulado. Então, no fundo, é pensar que eu não vou conseguir resolver tudo de uma vez só. Primeiro ponto. No fundo, tenho um período para ir resolvendo as questões. Isto depois tem a ver com a gestão do tempo, com os tais critérios que muitas vezes hoje também já se fazem informações neste âmbito, e com metodologias e técnicas que, por repetição, nós percebemos que são funcionais e que trazem resultados. E, acima de tudo, é eu poder começar com uma tarefa que me permita prazer. Ou seja, que me seja gratificante e útil. No fundo, existem tantas tarefas que, no fundo, é eu começar com aquilo que me reforça a estima para desenvolver, independentemente de saber que tenho lá depois uma pilha que tem que ser resolvida em X tempo. Portanto, no fundo, eu começar por algo que dá prazer para que não seja tão penoso essa retoma. Aqui, bom, isto quando nós falamos em novos projetos, hoje em dia também está muito na história, que trabalhamos todos, não é, em equipas e por projetos, e gestão de projetos, portanto toda a gente hoje faz gestão de projetos, e no fundo até tem algum sentido, mas não é bem assim, no fundo estamos todos, a maior parte estamos todos em processos, não é? Portanto, fazemos a gestão de processos. Mas ainda assim, se calhar há projetos que eu posso ir desenvolvendo. Portanto, agora nós estamos aqui que o período de férias foi para ir preparando naquela situação que é fantástico, tem aquelas pessoas que são muito organizadas e conseguem desenvolver
perspectivas para o próximo ciclo, mas muitas das vezes estes novos projetos podem ser este momento, depois se prolonga e, no fundo, enaltece e empodera aquilo que também é o meu plano pessoal e profissional.